Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O assunto vai ser a biometria nos estádios no Rio de Janeiro. E para o tema, temos as presenças do deputado Paulo Ramos e também do diretor de competições da Federação, Marcelo Viana. Deputado, obrigado pela sua presença. É sempre muito bom estar aqui no programa com o Rui, porque é um programa importante, esclarecedor e também alegre. Sim. Então obrigado, é bom recebê-lo também aqui. Marcelo Viana, obrigado aqui pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, estou aqui à disposição para a gente tentar bater um papo aí sobre não só biometria, mas segurança no geral dos estádios. Com certeza. Bem, recentemente uma comissão do Rio de Janeiro foi até Curitiba ver de perto como funciona a biometria no estádio do Atlético Paranaense. Um dos integrantes está aqui em nosso estúdio, que é o diretor de competições da Federação, Marcelo Viana. Eu vou pedir licença ao deputado para que o Marcelo possa fazer, resumidamente, a ida desta comissão, que teve não só a Federação, com você e o presidente Rubens Lopes, o Ministério Público, a Polícia Militar e quem mais, Marcelo? Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, a CBF. E todos estiveram lá. Todos estiveram. Eu queria que você resumisse as observações que vocês, em especial você, Marcelo, pôde acompanhar e saber como funciona a biometria no Atlético Paranaense. Rui, foi importante porque a gente tem a verdadeira noção do que se precisa para implementar a biometria nos estádios, né? Então, a Arena da Baixada, lá, o estádio do Atlético Paranaense, ela já nasceu, ela foi construída para ter o sistema de biometria implementado. Então, isso tudo facilita. Além disso, é um estádio onde que 99,9% das vezes é o Atlético Paranaense o mandante, né? O nosso principal estádio aqui no Rio de Janeiro não é isso que vai acontecer, né? O Flamengo e o Fluminense são os que utilizam mais, mas eventualmente o Vasco e o Botafogo também utilizam. Que é o Maracanã, no caso. Que é o Maracanã. Então são 4 torcidas a utilizar o estádio. Então tudo que a gente observou lá, ele tem muitas características do Atlético Paranaense, né? O sistema biométrico é caro, eu não sei agora precisar para você qual seria o orçamento para ser empregado hoje, por exemplo, no Maracanã, não saberia te dizer. Eles disseram quanto custou lá? Não disseram. Não falaram. Não disseram. É um orçamento caro, você aumenta a necessidade de catracas. Hoje, o cálculo das autoridades aqui no Brasil, né, especificamente, não só no Rio de Janeiro, são catracas que a gente diz de 1 por 600, né? São 600 pessoas por hora por cada catraca, e aí você faz a multiplicação em relação à capacidade do estádio, aí você identifica um número de catracas suficiente para o torcedor ter segurança e conforto para entrar no estádio. Por exemplo, Maracanã hoje tem em torno de quantas catracas? Tem em torno de 86 catracas. E aí teria que ser mais catracas? E aí você teria que dobrar, porque no sistema de biometria você precisa de 300 pessoas por catraca, e isso já é um impacto. Isso já é um impacto. Então, por isso que foi importante a gente observar de perto o que realmente a gente tem condições de fazer e o que a gente precisa de até obras físicas, né? Porque para você aumentar o número de catracas no estádio, você precisa de obra. Não é que não dê para aumentar, por exemplo, no Maracanã, dá, mas você precisa de fazer obra física, arrumar mais espaço para você segmentar e aumentar o número de catracas. Deputado Paulo Ramos, fazer mais obra, eu vou começar pelo final, já me assusta. Porque o Maracanã custou mais de 1 bilhão com essa última reforma da Copa do Mundo. Aí o Marcelo chega e diz assim, tem que fazer mais obras, mais dinheiro. E é certo, deputado, tudo isso que o Marcelo falou, deputado Paulo Ramos? Eu ia perguntar ao Marcelo. Pois não. Porque ele é que é o conhecedor. Esteve lá eu em Curitiba. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu, de segurança, entendo alguma coisa. Sim. Nós convivemos aí, não em estádio de futebol, até nos bares, restaurantes, nas boates, o momento de pagar fazendo fila, o sistema não oferecia flui, né? a agilidade necessária e era exatamente no momento de pagar que as brigas aconteciam. Mas o que eu ia consultar é se em outros estádios, em outros países, se tem esse sistema. Qual é o país que tem? Porque o Brasil é um país ainda de terceiro mundo,
que tenta, em algumas atividades, incorporar padrões considerados, De primeiro, né? às vezes até de pós-primeiro mundo. Nós estamos vendo o sistema eleitoral. É verdade. O sistema eleitoral brasileiro é o único completamente informatizado. Isto é, não, até a insegurança. Há debates sobre o processo eleitoral e a fidelidade do resultado. Olha aí. Quando nós olhamos eleições em outros países, às vezes o momento eleitoral é para consultar sobre várias outras coisas. Recebe quase que uma cartilha. Aqui não querem nem imprimir o voto. Então eu fico curioso, por quê? Porque já tentaram, com o padrão FIFA, não é isso? Sim. Adaptar os estádios, encarecendo. Quer dizer, a gente vê antigamente, né? Havia uma briga, né? Eu me lembro que eu, adolescente ou jovem, chegava no Maracanã cedo para sentar exatamente no meio do campo. A gente ainda disputava para ficar na direção da linha do meio de campo. Hoje a gente olha os estádios, atrás dos gols, lotado. E no meio vazio, porque o ingresso é mais caro. Quer dizer, adaptar o padrão FIFA, Maracanã ou outros estádios, considerando a nossa realidade social, era uma forma de congraçamento. Elitizaram de tal forma que foram afastando o público, afastando a torcida. Então eu queria saber o seguinte, biometria. Em outros estádios do mundo, onde é que tem? Como é que funciona? Então, eu queria te dizer que seu pensamento vai, sinceramente, de encontro ao meu. É isso também que eu entendo em matéria de futebol. Acho que nós criamos aqui alguns estádios que eu costumo dizer que foi um mês, 7 partidas, 5 partidas, e ficamos com os equipamentos aí do padrão FIFA que não são adaptados à nossa cultura, que não são adaptados nem ao que apregou o Estatuto do Torcedor. Então não temos que ficar fazendo remendo para poder utilizá-los. Essa é a verdade. Não saberia te precisar, mas eu acho que 100% biométrico, eu acho que só o estádio do Atlético Paranaense. Tem estádios do mundo que tem alguns setores que utilizam biometria, mas 100% biométrico, eu acho que nesse momento só a Arena da Baixada. E assim, só para colocar meu ponto de vista, eu também não acredito que seja a biometria o fator que vai ser primordial para você extinguir a violência. Até porque, no meu entendimento, a violência está mais fora do estádio, nos entornos dos estádios, que dentro dos estádios. Né? Então, a partir do momento que você instala o sistema biométrico, em que você pode aí ter uma possibilidade maior de identificar pessoas que estão com mandato de prisão, alguma coisa nesse sentido, ele também não vai entrar no estádio. Mas, na verdade, hoje, se você parar para pensar, ele já não entra. Né? Porque as brigas são do lado de fora. Dentro dos estádios, as brigas elas são pontuais e muito escassas. Pois não, deputado. É uma situação tão dramática, porque querem incorporar ao ingresso nos estádios outras políticas públicas. Diz assim, quem está com mandado de prisão, ou quem já foi proibido de ingressar, quem já foi, pode ser facilmente identificado através de outros mecanismos. Sim, isso que nós precisamos. Senão, por quê? Porque essa sofisticação... Quando ele disse, Marcelo disse, que ficará muito mais caro, eu me assustei. É melhor não dizer isso, não. Porque dizendo que vai ficar muito mais caro, aí que vai fazer, né? Aí vão fazer, né? Mas é isso que nós fomos buscar. É melhor ocultar esse detalhe. Mas é isso que nós fomos buscar, porque a primeira vista é o que sugere a autoridade, Ministério Público, implementar o sistema biométrico. Então, isso é que nós fomos lá no Atlético Paranaense buscar as informações. O meu pensamento é muito parecido com o seu. Eu também acho que não é isso. Não é esse o que vai prevalecer em matéria de segurança. Acredito até que se a gente setorizar alguns pontos do estádio para que as torcidas organizadas fiquem setorizadas, e eles sim, que são, teoricamente, têm uma tendência maior de violência nessas torcidas, não que a torcida organizada sejam só habitadas por torcedores violentos, não é isso. A torcida organizada ela faz as festas nos estádios, ela é muito importante, mas a gente sabe que algumas pessoas se aproveitam disso para espalhar a violência. Claro. Então, nós, da federação, acreditamos que em alguns setores do estádio, onde você pode setorizar as torcidas,
o sistema biométrico pode ser útil, mas numa totalidade, 100% biométrico, eu hoje, sinceramente, acho que nós não temos condições de fazer. Detalhe, deputado, me permita. Não, claro. O Marcelo falou assim, lá no Atlético Paranaense, 99,9% é a torcida do Atlético. O estádio foi construído pensando no futuro da biometria. É um estádio moderno, o estádio do Atlético Paranaense. Você tem o custo que foi o Atlético Paranaense, no caso ele particular, que bancou a biometria. Aí o Marcelo deu um outro detalhe. O Maracanã, que não tem tido jogos ultimamente, né, é teoricamente de todos, mas tem um contrato com o Flamengo e o Fluminense, e Vasco e Botafogo. Como é que faz para identificar esse povo todo, deputado? É uma coisa que precisa ser descartada. Porque estamos consumindo, o pessoal que é envolvido na atividade está gastando tanta energia por algo que não é sequer prioritário. Pô. Eu comungo com o mesmo pensamento dele. Eu acho até que a linha que ele colocou anteriormente, onde você tem aí uma série de torcedores impedidos que tem que ter uma fiscalização maior. Como é que você sabe que ele não foi ao estádio? Marcando algum lugar para ele ir e alguém tomar conta. Não precisa ter um sistema biométrico para ver se ele entrou. Sairia muito mais barato, não? É que, na verdade, sempre, né? Eu fui, durante muitos anos, da polícia militar. Lá diz assim, o policial tem que desconfiar. Por mais que eu já esteja há muito mais tempo, longe, né? Dos trabalhos, né, que desenvolvi na corporação, a gente ainda não consegue, assim, o desconfiar. Mas com a razão. Por que a pretensão de tamanha sofisticação? Se o próprio torcedor, aliás, não é só o torcedor, os times de futebol do Rio de Janeiro têm fugido do Rio de Janeiro. Agora, Flamengo e Boa Vista. Foi em Cariacica. Por quê? É para afastar a torcida? É porque o adversário tem uma torcida muito maior? Tem que dificultar o acesso? Que é colocar em Cariacica. É afastar o torcedor da origem, né? Da origem, pô. Ainda bem, por que não fizeram no Engenhão? Aí não teve acordo. Por que não fez em Volta Redonda? Não sei. A grande questão é que o futebol no Rio de Janeiro tem tantas outras prioridades. Eu cito uma prioridade, que é algo que precisa ser estudado, o estádio do Campo Grande. Sim. Está lá. Jogado, pô. Estão preocupados em investir tanto recurso para criar uma sofisticação, para identificar torcedor, para determinado tipo de controle, que não tem nenhuma vinculação com o momento pelo qual passa o futebol no estado do Rio de Janeiro. Daqui a um pouquinho, nós vamos voltar na segunda parte do Arena Esportiva com o deputado Paulo Ramos e com Marcelo Viana, que é dirigente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sobre o tema biometria, a possibilidade de termos a biometria nos estádios aqui do estado. Já, no Arena Esportiva.